Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Pesquisadores japoneses produziram camundongos com 2 pais, ou seja, sem a contribuição materna. A estratégia é relatada pela professora Maiana Zates. Hoje eu vou falar de uma nova façanha divulgada por cientistas japoneses: camundongos com 2 pais. Um tempo atrás, a mídia anunciou com grande pompa o nascimento de bebês com 2 mães e um pai. Na realidade, era uma maneira de evitar que mulheres com doenças mitocondriais transmitissem a doença para sua descendência. As mitocôndrias são organelas que existem nas nossas células, no citoplasma que circunda o núcleo e que são responsáveis pela produção de energia. Elas têm um DNA próprio, o DNA mitocondrial, e que corresponde a uma fração muito pequena do nosso DNA total, que fica no núcleo da célula. Mutações desse DNA podem causar algumas doenças graves, mas é possível evitá-las substituindo as mitocôndrias defeituosas. Isso já foi aprovado em vários países. Isto é, o bebê é gerado com o DNA do pai e da mãe, mas as mitocôndrias são de uma outra doadora. Então, falar de 2 mães é um pouco de exagero. Recordando, para produzir um camundongo ou qualquer mamífero do sexo feminino, é preciso unir um oócito, a célula germinativa feminina, que possui um cromossomo X, um espermatozoide com outro cromossomo X. O óvulo fecundado, com 2 cromossomos X, irá se desenvolver em um embrião do sexo feminino. Se, ao contrário, o espermatozoide com o cromossomo Y se unir ao óvulo, o resultado será um embrião XY do sexo masculino. E qual foi a estratégia utilizada pelos pesquisadores? A partir de células retiradas da cauda de camundongos do sexo masculino, eles geraram células iPS, que são aquelas células pluripotentes capazes de se diferenciar em qualquer linhagem celular. Essas células tinham então a constituição XY, que determina o sexo masculino. Mas durante as divisões celulares, cerca de 6% das células perderam o cromossomo Y e ficaram então com a constituição X0. Os pesquisadores então usaram uma droga chamada reversina e conseguiram duplicar o cromossomo X nessas células, que ficaram então XX, com uma constituição feminina. Essas células foram então diferenciadas em células germinativas femininas, os oócitos. E esses oócitos foram então fertilizados com o cromossomo Y de um outro macho e implantados em uma fêmea que serviu de barriga de aluguel. Qual foi o resultado do experimento? Depois de 630 tentativas, nasceram 7 animais, ou seja, a taxa de sucesso foi baixa. Não sabemos como será a sobrevida desses animais ou a evolução a longo prazo, mas eles parecem saudáveis e são férteis. É importante lembrar que isso foi feito em camundongos e não sabemos se isso poderia funcionar em seres humanos. Entretanto, abre-se uma perspectiva que poderia ajudar em alguns casos de infertilidade. Por exemplo, mulheres que precisam congelar seus óvulos quando ainda são férteis. Além disso, os cientistas já estão trabalhando com a possibilidade de alterar genes em células germinativas ao invés de embriões, o que levanta tantas questões éticas. Imagine um casal onde ambos têm uma mutação responsável por uma doença genética se o descendente receber essa mutação em dose dupla, isso é, da mãe e do pai. Se fosse possível corrigir a mutação na linhagem germinativa em um dos pais, que dá origem ou aos ósseos ou espermatozoides, o problema estaria resolvido. Espero que isso seja possível em um futuro não tão distante. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.